Qual a causa das doenças? O que acontece com o nosso corpo, com a nossa mente, que faz com que a gente tenha dor, ansiedade, fibromialgia, câncer, hipertensão e tantas outras doenças? Eu sou Isaías Ferreira, terapeuta em medicina integrativa, e esse é o tema do vídeo de hoje. Antes de dar seguimento, antes de te entregar todo o valor que eu vou te entregar agora, sem custo nenhum para você, eu quero pedir para você curtir esse vídeo. Deixa um like aí, tá? É rapidinho, não custa nada e faz bem retribuir o bem. Já fez? Então vamos em frente. A medicina, as ciências médicas, digamos assim, evoluíram muito. Sem dúvida evoluíram. Se a gente pensar em como era a prática médica há 200 anos atrás, nossa, que bom que mudou, né? Que bom que mudou. Eu não sei se você sabe, mas não há muito tempo atrás se faziam sangrias para tratar algumas doenças. Então, se você tinha ali algo para tratar, eles tiravam o seu sangue, faziam ali uma incisão, um corte e deixava perder o volume de sangue. E por quê? Porque se acreditava que a causa das doenças estava no sangue. Então, o tratamento implicava em tirar o que podiam de sangue para que um sangue novo viesse. E eu acho que isso não devia funcionar muito bem, mas era o que se acreditava, né? Quer ver um outro exemplo de tratamento bizarro que era feito? Para doenças psiquiátricas, por exemplo, dava um choque elétrico na cabeça da pessoa. Para quê? Para tentar reiniciar a atividade cerebral. Mas por que estes tratamentos? Por que era feito assim? Era maldade dos médicos? Não. Mas porque o tratamento é sempre pensado de acordo com o que se pensa ser a causa. Entende? Então guarda isso porque é importante. Se a gente acredita que a causa de uma doença está em um fator X, o tratamento será desenvolvido de acordo com o que se acredita. É natural que seja assim. Então, quanto mais nos aproximamos da verdadeira causa, mais temos condições de nos aproximar do tratamento mais adequado, mais assertivo. E por que não de um tratamento menos doloroso, não é? Que dê menos efeitos colaterais. Hoje não se usa mais as sangrias ou os choques elétricos, mas temos um uso muito intenso de medicação. E temos que concordar que esse uso massivo de medicação pela sociedade atual não deixa de cobrar o seu preço na nossa saúde. Não é verdade? Quer dizer que tem como tratar de forma diferente? Sempre tem. E sempre terá. Em 1800, não se sabia o que sabemos hoje. Os hospitais não tinham nem mesmo a noção de que a higiene e o simples ato de lavar e desinfetar as mãos e equipamentos era importante para salvar a vida das pessoas. Os médicos acabavam de fazer ali uma autópsia, manusear um cadáver sem luva, só com um avental, e depois, sem nem mesmo às vezes lavar as mãos e usando o mesmo avental, iam tratar dos pacientes internados. Para se ter ideia, era mais seguro se tratar em casa do que em hospital. Se você quebrasse uma perna e fosse se tratar em hospital, você tinha até 5 vezes mais chance de morrer do que se você se tratasse em casa. E isso não é coisa da minha cabeça não, tá? Pode pesquisar. Mas nem sempre os que descobrem, os que trazem as novas descobertas são valorizados. Muitas vezes são excluídos. Porque às vezes isso afeta classes, consciências, pessoas que não têm o interesse em mudar as coisas, entende? Em um desses hospitais, trabalhava um médico húngaro, Inácio Samuels. Ele percebeu que havia uma relação entre a higiene e a mortalidade dos pacientes. E como é que foi isso? Havia neste hospital 2 alas obstétricas idênticas em tudo. A única diferença é que uma tinha os partos realizados por parteiras e a outra por médicos e estudantes. E a mortalidade na ala onde estavam os médicos e alunos era de até 3 vezes mais do que na ala das parteiras. E a principal causa de morte entre as gestantes no hospital era de febre puerperal. Eles atribuíam essa diferença, eles pensavam que essa diferença de mortalidade entre as 2 alas talvez fosse pelas parteiras serem mais gentis. Mas Dr. Inácio percebeu o seguinte: quando algum profissional que estava fazendo uma autópsia se cortava com algum instrumento, eles morriam com sintomas muito parecidos com o da febre puerperal. Então percebeu que a causa da febre, que estava matando aquelas pessoas, poderia estar sendo levada aos pacientes pelas mãos dos médicos. Então ele fez uma experiência. Ele colocou uma bacia com uma solução de água, cal e cloro para lavar as mãos antes de realizar os procedimentos nos pacientes. E exigiu que todos que saíssem das autópsias deveriam lavar as mãos nessa solução antes de realizarem os partos.
O índice de mortalidade, onde isso aconteceu, caiu aproximadamente 12% para 3%. É muita coisa com uma ação tão simples. Mas isso não foi suficiente. A comunidade médica da época não aceitava essa determinação de ter que lavar as mãos para realizar seus procedimentos. Eles batiam o pé que a causa da febre estava no ar. E como o Dr. Dinazzi insistia para que a lavagem das mãos fosse feita, ele passou a ser ridicularizado no seu meio. Perdeu o seu cargo no hospital e acabou num hospício, como um louco. Ele morreu aos 47 anos neste hospício. Só depois, então, vieram as descobertas, dos micro-organismos e hoje todo mundo sabe a importância de se fazer a asepsia das mãos e dos equipamentos, dos procedimentos. Os hospitais têm até um setor específico só para cuidar disso, só para cuidar do controle de infecção hospitalar, a CCIH. Seria muito bom se ele pudesse ter visto isso acontecer, fruto da sua descoberta, fruto do seu respeito pela vida dos pacientes. E ele não foi o único a sofrer com essa resistência às mudanças. E aqui eu começo a responder melhor ainda a pergunta de onde vêm as doenças, No comecinho da década de 80, Dr. Hammer, um médico alemão, descobriu que os nossos órgãos e tecidos respondem a conflitos. E que esta era a causa das doenças, com exceção das causadas por traumas físicos, intoxicação e as de origem nutricional. E como é que foi isso? No fim da década de 70, ele perdeu um filho de forma muito trágica, E poucos meses depois ele desenvolveu um câncer no testículo. Isso despertou nele uma pergunta: seria coincidência eu desenvolver um tumor no órgão reprodutor depois de perder um filho? E nisso ele deu início à sua pesquisa e constatou primariamente em suas pacientes que tinham tumores nos ovários que elas também tinham passado por eventos de perda. E assim, em seu estudo, ele pôde inclusive descobrir um padrão de resposta tecidual de acordo com a origem embrionária do tecido que está respondendo. E ainda que diante de um evento dramático e inesperado, o cérebro, a mente e o corpo reagem ao significado dado pelo paciente ao evento traumático. Nascia assim a nova medicina germânica. Ele mudou a sua forma de entender o adoecimento e mudou assim a sua forma de tratar seus pacientes, alcançando excelentes resultados. Ele queria que suas descobertas, inclusive, fossem colocadas em estudo pela universidade, para que mais avanços fossem feitos. Mas além de uma negativa nesse sentido, ele perdeu também o direito de exercer a medicina em seu país. Nem todos estavam de acordo com a possibilidade de ter que mudar o que se praticava. Até aí, nenhuma novidade. Assim como aconteceu com o Dr. Dinazzi, que só foi reconhecido depois, talvez seja assim também com o Dr. Hammer. Dr. Hammer era perfeito? Não, claro que não. Nenhum conhecimento está pronto e acabado. A humanidade não é capaz de ter o conhecimento pleno, acabado, perfeito. Mas isso não é motivo para a gente parar de estudar e aprender, A nova medicina do Dr. Hammer fez sentido para mim, assim como fez sentido os trabalhos de outras pessoas que tiveram grande influência no meu saber e na minha prática terapêutica. Dentre essas pessoas, eu gostaria de destacar Peter Levine, Christian Flecher e Milton Erickson. Com a contribuição dessas pessoas, eu pude compreender como se dá essa ciência e aplicar tratamentos realmente eficazes, sem uso de medicação. E isso só é possível por poder agir na causa direta das doenças. O não conhecimento da causa pode nos colocar em muitas posições equivocadas. E por que não em emoções equivocadas? Hoje, muitas causas são atribuídas às doenças: estilo de vida, genética, hereditariedade. Alguns podem até pensar que adoecer é uma forma de castigo. Mas é estranho pensar que um castigo possa ser imposto aos inocentes enquanto muitos malfeitores estão saudáveis, E o que dizer então daquelas pessoas com ótimos hábitos de vida que desenvolvem um câncer, por exemplo? Como se fosse um sorteio. Dá uma sensação de injustiça, não é? Diante de coisas assim, podemos nos perguntar por quê? Quando a pergunta mais apropriada talvez seja para quê? Olhe para a natureza e note que ela tem sabedoria. Tudo na natureza colabora para a vida e para a manutenção da vida. A natureza é claramente regida por leis naturais, como são assim as leis da física, por exemplo. Nosso corpo também é regido pelas mesmas leis naturais e, portanto, tem sempre uma intenção positiva. Isaías, você está querendo dizer que as doenças são uma coisa boa? Calma, que eu não disse isso ainda. O que eu vou te explicar agora vai ajudar a ficar mais claro.
Quando vivemos um evento dramático e inesperado, nossa biologia tem que nos ajudar a superar aquele evento, sobreviver a ele, promover a vida, o equilíbrio. E pensando na humanidade, de uma forma geral, a nossa biologia busca também a preservação não só do indivíduo, mas também a preservação da espécie. Então, como resposta a um evento assim, a um trauma, por assim dizer, criamos mecanismos de enfrentamento, programas de sobrevivência. As doenças, elas são sintomas destes programas de sobrevivência. Tá entendendo? Estes programas são escritos de acordo com o conflito em questão. Fazendo aqui uma analogia, quando a gente toma sol, o nosso corpo produz mais melanina. Ficamos bronzeados em resposta a essa exposição ao sol. Se a gente come alguma coisa estragada, temos náusea e vômito em resposta a esta intoxicação, para nos livrar daquela comida estragada e restabelecer assim o equilíbrio, não é? Quando vamos à academia e botamos carga nos nossos músculos, eles aumentam de tamanho. Por quê? Em resposta àquela demanda que está sobre eles. Da mesma forma, os nossos órgãos e tecidos estão programados para reagirem aos mais variados conflitos. Assim como o Dr. Hammer desenvolveu um tumor nos testículos diante de um conflito de perda, a fibromialgia provém de conflito de não poder fazer algo como gostaria, ou de não poder fazer mais. A hipertensão vem dos conflitos com líquidos, e o câncer de mama relacionado ao conflito de se sentir separada ou preocupada com alguém que ama. Note que eu digo que a causa das doenças são os conflitos e não os eventos, porque não é o que acontece que importa, mas como se lida com o que acontece. Isso também é muito importante, guarda isso. Então imagine que uma mulher tenha recebido a notícia inesperada de que o seu marido foi baleado e morto com um tiro no peito. A sua reação a este evento determinará se ela terá algum sintoma e qual sintoma será. Se neste evento ela sentir a perda do marido, o conflito de perda leva ao câncer dos ovários. Se ela sentir com ameaça frontal, pode ter um linfoma. Se ela sentir um conflito de impotência, poderá ter sua tireoide afetada. Se ela combinar os dois conflitos, o medo frontal mais o conflito de impotência, isso leva à síndrome do pânico. Se o conflito for de negação, de não aceitar o fato de forma alguma, o pâncreas é que poderá reagir, levando a diabetes. E poderia não acontecer nada, caso ela não tivesse nenhum conflito com este evento. E sempre há um sentido biológico nessas respostas, uma intenção positiva, lembra? Pegando o próprio caso do Dr. Hammer, que teve um tumor nos testículos ao perder o filho. A sua biologia buscava aumentar a sua capacidade reprodutiva, talvez na tentativa de compensar a perda de uma vida gerando outra vida. Então, não digo para assumir as doenças como uma coisa boa, mas faz muita diferença quando paramos de ver as doenças como algo necessariamente mal e começamos a ver os sinais e sintomas de programas que podemos tratar. Com o modo antigo de pensar, parece que está tudo fora de nós, tanto as causas quanto a cura. Mas quando descobrimos que a causa acontece dentro de nós, entendemos que a solução também está. E com isso, passamos a ser protagonistas do nosso processo de cura. Então, digamos que diante de um sintoma, a pessoa receba um diagnóstico. Se a gente pensar nisso da forma antiga, por exemplo, que a causa de uma doença é o desequilíbrio hormonal, o que se busca com o tratamento? Fazer uma reposição hormonal ou estimular a produção desse hormônio com algum remédio, né? Mas e se a gente pudesse tratar o conflito que causou a alteração hormonal? Se pensamos que outra doença se dá pelo aumento desenfreado, um aumento tumoral de células, buscamos de várias formas impedir o crescimento dessas células. Mas e se a gente pudesse tratar também o conflito que está por trás deste câncer? Faz sentido, não faz? Foi pensando assim que tive a graça de ajudar centenas de pessoas tratando doenças físicas e emocionais, como ansiedade, artrite, fibromialgia, pânico, depressão, hipertensão, alergias e outras tantas. Tudo com pouquíssimas sessões e sem uso de medicação. O resultado colabora com esse entendimento. Então, temos que abandonar a medicina tradicional? De forma alguma. Precisamos dela. Seria hipocrisia da minha parte dizer algo assim. A ideia não é tudo aqui ou tudo lá. Só não podemos cometer os erros do passado, de ignorar descobertas valiosas. O meu desejo não é, e nunca será, dividir pessoas, perder conexões, né? Mas unir pessoas que compartilham do mesmo objetivo. Do objetivo de promover o bem, de promover a saúde, de promover a vida. E
Parece que esse vídeo já está ficando um pouquinho longo, né? Mas você entendeu a mensagem que eu quis te passar aqui? A causa das doenças acontece dentro de nós, tá? Elas são somente os sintomas de questões internas ainda não resolvidas, tá bem? E a gente pode usar destes sintomas para identificar e tratar o problema na sua fonte, tratar a raiz do problema, a causa real. Eu vou entrar em mais detalhes nos próximos vídeos, tá? Então, aproveita e se inscreva aí, me siga para não perder nada, tá legal? Muito obrigado. Se não deixou o seu like, aproveita que ainda dá tempo, faça agora, tá? E deixa o seu comentário sobre o que você achou de tudo isso aqui, tá? Foi um prazer estar aqui com você e será um prazer continuar essa conversa. Até mais, fica com Deus.